Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. E olha, o programa Conexão Metropolitana, graças a Deus, o carinho que eu tenho recebido pelas pessoas que comentam, as pessoas que participam, né? E eu fico feliz porque tudo isso que a gente faz diariamente é para você, telespectador, telespectadora do programa Conexão Metropolitana. Aqui nós discutimos assuntos importantes e relevantes de todos os 9 municípios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Vale lembrar que no próximo dia 28 ainda tem eleições, só no município de Guarujá, segundo turno entre a atual prefeita, candidata à reeleição Maria Antonieta de Brito, e o ex-prefeito Farid Madi. Maria Antonieta pelo PMDB, Farid Madi pelo PDT. Então você, morador de Guarujá, e dos meus amigos do distrito de Vicente Carvalho, não se esqueça, dia 28 vocês terão que voltar às urnas, né? E decidir o futuro de Guarujá. Por falar em eleições, no último dia 7 de outubro nós tivemos eleições em todo o território nacional. E na cidade de Santos não foi diferente. E foi eleito novos vereadores, né? 21 vereadores na Câmara de Santos, teve 11 novos vereadores, ou melhor, 9 novos vereadores, se eu não me falha melhor. Essa conta acho que são 9 e 2 se reelegeram, né? Não, a conta está toda errada. São 11 novos vereadores eleitos. Isso, é isso. Ele vai até me corrigir aqui, porque eu estou com um desses vereadores eleito pela primeira vez pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Dr. Evaldo Stanislau. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua presença e parabéns. Obrigado, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista. Eu quero começar primeiramente, falar um pouco sobre a sua atuação na área da medicina, principalmente uma área extremamente importante, não que as outras não sejam, que é a infectologista, né? É muito importante ressaltar esta especialidade. Quando que o senhor começou a atuar como médico? Desde criança teve esse sonho de ser um médico? Eu venho de uma família, Milton, o meu pai é juiz de direito, meu avô era médico, mas eu não tive nem oportunidade de conhecê-lo. Então, depois desse ato do meu avô até a mim, não havia nenhum médico na família. Mas, desde o colegial, eu gostava muito da biologia, da noção de saber como o nosso corpo funciona. E aí fiz a opção de ser médico, mas fiquei nessa dualidade, porque vendo o pai juiz e com essa influência grande, então eu sempre tive uma atuação profissional como médico, mas muito ligado nos movimentos sociais. Quando médico residente, eu fui presidente da Associação dos Médicos Residentes do Hospital Guilherme Álvaro. Posteriormente, tive uma atuação importante, a gente fundou uma ONG de apoio a portadores de hepatite. Então, sempre militando também, como médico, como cientista, como acadêmico, mas lutando pelos direitos dos médicos residentes, então, e posteriormente dos doentes, para que eles tivessem acesso e para que nós tivéssemos acesso a tudo de melhor que houvesse nos avanços e inovações, em especial a hepatite C. Então, eu me formei em 91, fiz residência durante 4 anos, primeiro em clínica médica, depois em infectologia no Hospital das Clínicas em São Paulo, fiz mestrado, doutorado. Hoje eu sou assistente doutor do Hospital das Clínicas em São Paulo, professor do curso de pós-graduação em doenças infecciosas parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, e aqui em Santos sou chefe do serviço de infectologia e serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital na Costa. Graças a Deus, em pouco mais de 20 anos, creio que consegui galgar aí postos importantes, atividades de consultoria para o Ministério da Saúde, bastante produção científica, e agora, 20 e tantos anos depois, dando vazão aí a todas essas lutas que a gente já enfrentou aí em prol dos pacientes e contra as doenças e injustiças sociais, a gente achou por bem que era o momento de tentar uma nova carreira em paralelo à medicina, que é essa vertente política que eu acho que é muito, muito próxima da medicina. Nós médicos vivemos muito as mazelas da sociedade e com essa sensibilidade
bastante exacerbada por causa dos problemas que a gente enfrenta, eu acho que a política é uma excelente ferramenta para que a gente possa tentar ajudar o próximo de uma maneira coletiva. Então eu brinco que eu deixo de ser um pouquinho médico só dos meus pacientes para ser um médico da coletividade. Não, e doutor, com esse vasto currículo que o senhor apresentou, eu penso que unir, né, a sua profissão como médico e agora, a partir de 1º de janeiro de 2013, enquanto vereador, de cobrar o executivo, de legislar pela população, de continuar olhando pela população, como o senhor bem disse, como um todo, né, eu acho que tem muito a agregar, principalmente, claro, na sua área, que é a área da saúde, que é um problema a nível nacional, que não é um problema só local de Santos ou da nossa região metropolitana. Nós estamos sofrendo um grande problema no município aqui, que é da região metropolitana, que é Peruíbe, com o seu hospital. Está mais de 15 dias, o governo do estado tem que dar uma solução para o hospital continuar a funcionar. Hoje nós temos na cidade de Santos uma AME, que é ali na Epitácio Pessoa, que quando inaugurada no ano passado, dia 26 de janeiro, no dia da cidade, ela tinha uma demanda que hoje está praticamente estrangulada, que dá a necessidade de ter uma segunda AME no município, ou até em outros municípios. Então a área da saúde ela é muito complexa e muito ampla, um programa de meia hora vai ser muito pouco para que a gente possa discutir. Agora, quando o senhor diz da sua relação com o governo federal, qual é a sua relação hoje com o ministro Padilha e até pensando em investimentos aqui na área da saúde no município de Santos, já que o senhor, a partir de janeiro, é um vereador? Muito bem. Eu acredito o seguinte, nós temos que pensar metropolitanamente, de fato. Santos é uma cidade líder. Me incomoda muito quando eu vejo a justificativa por parte do atual Poder Executivo de que muitos dos problemas que se enfrentam é porque Santos atende a toda a região. Isso não é justificativa, isso é um ônus de ser uma cidade líder. E dentro do SUS, Santos é categorizado como cidade líder de polo, ou seja, faz parte da pactuação do Sistema Único de Saúde para que Santos efetivamente lidere e dê respostas. Mas, independentemente disso, eu penso que a região como um todo ela tem que se desenvolver. Hoje nós temos cidades como a Praia Grande, por exemplo, que tem um crescimento notável, que tem um programa de saúde da família que é bastante abrangente e que, portanto, está fazendo a sua parte. Santos, então, deveria trabalhar em paralelo com as outras cidades, fomentando que todas, a partir da atenção básica, se organizassem. E, nesse sentido, é importante que ocorra uma coisa que é um sentimento suprapartidário, um sentimento que eu acho que a política hoje ela não deve ser feita baseada em legendas ou em siglas. Ela tem que ser feita em cima do bem-estar da população e de propostas. E se a gente pensar assim, dessa maneira republicana, suprapartidária, a parceria com o Ministério da Saúde é essencial. E, lamentavelmente, o que a gente observa em Santos é que Santos está de costas para o que ocorre no Brasil. O Brasil hoje é governado pelo Partido dos Trabalhadores, tem a presidente Dilma e anteriormente o presidente Lula batendo recordes de popularidade. O Ministério da Saúde tem programas muito bons, tem inovado bastante e a gente tem que fazer parte disso. Então, acho que cabe a mim, como médico, como vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores e como amigo pessoal do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fazer essa ponte e trazer os projetos interessantes. Então, por exemplo, o que eu acho que a gente pode fazer que é importante, que é de interesse do Ministério da Saúde e que vai ajudar muito nesse contexto? Programa de Saúde da Família. Levantamentos a partir de dados do Ministério da Saúde mostram que a cidade de Santos tem em torno de 6% a no máximo 10% da sua população coberta pelo Programa de Saúde da Família. Isso é muito pouco. O Programa de Saúde da Família é a porta de entrada do sistema. A partir do momento que a gente tem um Programa de Saúde da Família bem organizado e ele é financiado pelo Ministério da Saúde, gera emprego na comunidade a partir dos agentes comunitários da saúde, a gente diminui a demanda pelos níveis posteriores mais complexos da assistência. Então, essa é uma atuação. A outra, que eu acho que é muito importante, é nós termos as UPAs. Santos, hoje, é uma cidade que enfrenta na urgência e emergência problemas gravíssimos. Você vai aos pronto-socorros municipais e, lamentavelmente, o que eu estive recentemente lá, o que a gente observa é uma condição de trabalho para o profissional muito ruim, uma condição de assistência para o usuário péssima, instalações físicas num estado de precariedade inaceitável para uma cidade como Santos, e, além disso, a sobrecarga.
E some-se a isso a complexidade da assistência. A gente tem hoje pessoas muito idosas vivendo em Santos. Aproximadamente 20% da nossa população já está idosa. A gente tem a questão da locomoção. A locomoção ela é ruim por 2 fatores. Você sai da ponta da praia hoje para chegar num outro extremo da cidade, às vezes você não consegue chegar rapidamente, porque o trânsito, a imobilidade é muito grande hoje em Santos. E o acidente, quer dizer, então Santos é uma cidade portuária, Santos é uma cidade sujeita a qualquer tipo de grande catástrofe a qualquer momento, se a gente tem um acidente no porto ou mesmo um acidente de tráfego, então, e a violência urbana. Então, doenças cardíacas associadas ao envelhecimento, acidentes por trauma, seja no porto, seja no trânsito, e a violência são as demandas por pronto-socorro. E nas 2 unidades principais que a gente tem aqui na região leste, o PS Central e o PS do Macuco, nós realmente estamos muito mal servidos e o PS da Zona Noroeste igualmente. Então o que a gente precisa fazer? Descentralizar. E nesse sentido, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que o Ministério da Saúde propõe e vem plantando com grande sucesso, inclusive aqui na região, já com algumas iniciativas nesse sentido, é uma solução que a gente pode buscar junto ao ministro. Guarujá é uma realidade, né? Vale lembrar, em Guarujá, lá no final da Dom Pedro, uma grande UPA foi instalada em frente ao UNAERP, né? Sim. Então, acho que tudo que é bom tem que ser copiado. Mas, infelizmente, né, vereador, vou chamar de vereador, as pessoas, algumas, vou até corrigir, algumas pessoas na política, elas, infelizmente, ainda têm esse, não vou copiar, não, que eu quero fazer o meu. Não, copie. Copie. Ontem eu entrevistava o secretário de Segurança de Guarujá e ele trouxe uma notícia maravilhosa, que é o projeto igual de São Vicente, que é o projeto GEPOM. Né? Em Guarujá foi implantado com 60 jovens para dar uma perspectiva de vida melhor para os jovens. Então eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Eu não diria nem copiar, porque a questão não é copiar. O Ministério da Saúde ele propõe políticas de saúde para o Brasil, e ele não é necessário copiar, porque ele dá. Esses projetos que eu estou falando, Programa de Saúde da Família, as UPAs, são projetos que têm financiamento e todo o suporte técnico do Ministério. Quer dizer, basta o gestor demonstrar o interesse em fazer levar isso. O projeto, verba carimbada, implantar no município. Então isso eu acho que é um papel que eu, como vereador, poderia exercer. Certamente essa ligação com o Ministério da Saúde, com o governo federal, nós procuraremos facilitar. E pretendo ter uma atitude como essa, propositiva. Evidentemente que eu me elejo por um partido de oposição ao prefeito eleito, mas não pretendo fazer uma oposição burra, não é esse o meu papel. E sim uma oposição de fiscalização e de propostas, e sempre que houver o interesse comum, isso tem que estar acima de interesses políticos, atuar em prol da população. Agora, doutor Evaldo, como é que o senhor vê, enquanto médico, né? Não vou nem dizer enquanto vereador, mas enquanto médico, hoje, o número de leitos que nós temos na cidade de Santos especificamente, agora com a vinda, o retorno do Hospital dos Estivadores, né, até uma parceria e uma ajuda muito significante do governo federal. Como que o senhor vê hoje a cidade de Santos não ter um hospital com heliponto, por exemplo? Eu fiz essa pergunta na volta do intervalo comercial. O doutor Evaldo Stanislau vai responder, vereador eleito na cidade de Santos, a partir de 1º de janeiro de 2013, estará representando você, morador de Santos. Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. É um prazer estar aqui. Eu sou o pai Anderson Diogun, da equipe do grandioso guru Robertson Diogun. Eu quero falar com você. Você que sofre no amor, na vida espiritual, na saúde, você empresário, comerciante, seus negócios estão indo de mal a pior. Ligue agora e marque uma consulta.
com um dos maiores sensitivos e paranormais do Brasil, Guru Robertson de Ogum, que através dos orixás irá descobrir o que acontece em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Evaldo Stanislau, ele que foi o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores. E estamos conversando aqui sobre a área da saúde, que é a área dele, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outras áreas também. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para o Dr. Evaldo com relação ao número de leitos na cidade de Santos, que é a cidade polo da região metropolitana, da Baixada Santista, agora com a reabertura do Hospital dos Estivadores. E eu faço a seguinte pergunta: Santos não tem a necessidade de ter um hospital com heliponto? Porque hoje, se precisar descer uma aeronave, um helicóptero, para fazer uma transferência de paciente, tem que rezar para aquele estacionamento do lado do Hospital da Santa Casa estar vazio para o helicóptero descer. Veja, até pela chegada da Petrobras e por um número grande de pessoas que virão a Santos, a complexidade das operações, isso vai ser necessário. Eu não tenho dúvidas que já existem iniciativas nesse sentido. Agora, em relação ao número de leitos, o lugar comum é falar que faltam leitos. Entretanto, durante a campanha, eu editei um jornal chamado Jornal da Saúde, e lá nós fizemos um levantamento do número de leitos por aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. E para nossa grata surpresa, na verdade não é que faltam leitos. O número de leitos até que não é ruim. O que eu acho que falta é gestão nos leitos. Então, eu pego um exemplo, o Hospital Guilherme Álvaro, um hospital estadual que atende a nossa comunidade regional, inserido no coração de Santos, e que por vezes eu me questiono qual é o papel do Guilherme Álvaro no sistema de saúde de Santos. Poderia ser um hospital otimizado. Nós tivemos um caso pessoal, a nossa assistente do lar fez uma cirurgia simples de vesícula biliar no Hospital Guilherme Álvaro. Ela ficou, sabe quantos dias internada? 15 dias. 15 dias. Para operar uma vesícula. Isso é inaceitável. Em qualquer hospital privado, uma cirurgia simples, sem complicações de vesícula biliar, isso é feito em 2 dias de internação, se tanto, e a pessoa está em casa. Ou seja, se eu aumentar para 1.000 leitos a mais, entretanto continuar ocupando mal esses meus leitos, não há leito que chegue. Então o que a gente precisa, Milton, de novo, é uma coisa simples, gestão. Aumentar o programa de saúde da família. A gente tira parte da demanda nos ambulatórios. Organiza os ambulatórios, tanto da atenção básica quanto da atenção especializada. Porque aí a gente já corrige alguma distorção. Eu, por exemplo, preciso de uma tomografia. Eu vou marcar uma tomografia, vai demorar meses para eu conseguir essa tomografia. Então o que eu faço? Vamos internar você, que se eu te internar eu consigo essa tomografia em 1 semana. Então se você começar a levantar todas as distorções, desde pacientes que são internados sem indicação e para fazer um diagnóstico, até pacientes que demoram demais, aí a conta não fecha. Não adianta você ter inúmeros leitos que você não vai nunca conseguir atender satisfatoriamente a sua demanda. Outra situação que eu acho muito importante enfatizar é a questão do Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores, que graças à gestão do presidente Lula, da presidente Dilma, que conseguiram fazer com que aquele edifício fosse vendido para a Prefeitura de Santos num negócio de pai para filho por um preço bastante razoável, eu acho que agora ele volta à sociedade santista. Só que se ele for utilizado como hospital, simplesmente, vai ser uma perda de uma grande oportunidade. Como é que eu enxergo o Hospital dos Estivadores, o que eu vou propor ao prefeito e à próxima gestão? Que ele seja reformado, ampliado, adequado, mas para que exista lá um centro de diagnóstico e de procedimentos. Por quê? Grande parte do que ocorre na nossa assistência emperra nos exames e nos procedimentos. Então, o Hospital dos Estivadores ele tem que ter uma ala de internação eficiente, moderna, adequada, mas ele tem que ter grande parte da sua utilização como um serviço de apoio ao diagnóstico, a procedimentos. E aí ocorre aquilo que você falou, que existe uma AME aqui que já está lotada, mas a gente também tem que ver qual que é o interesse da AME.
Outro dia eu conversava com um colega cirurgião, não vou citar nomes nem especialidades para não criar conflitos aqui, situações delicadas, mas ele colocava o seguinte, que enquanto sozinho, num hospital público da região, ele era obrigado a cuidar de casos muito complexos, na AME existiam pelo menos 4 colegas da mesma especialidade cuidando de coisas mais simples. Será que é para isso que serve a AME? Será que não há uma má gestão? Será que não precisamos rever quem são os médicos que estão atendendo na AME? Será que eles não são mais úteis na rede hospitalar? Será que a AME efetivamente dá assistência para aquilo que a sociedade precisa? Então, Milton, me parece que, para usar um exemplo que todos entendam, quando a gente entra no avião, o comandante ele faz aquele discurso falando o tempo de voo, como é que está o tempo, qual é a rota prevista e tal. Então, quando o avião decola, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, salvo algum grave acidente. A saúde tinha que ser igual. A saúde ela tem que ter norte, ela tem que ter planejamento. Infelizmente, o que a gente nota na saúde de Santos há alguns anos é que é um avião voando sem rumo, sem plano, e que aí aparece uma tormenta aqui e vira para lá, aparece uma turbulência, vira para cá, e vai desviando de acordo com as necessidades que aparecem, mas não tem um plano, e isso precisa ser feito. Agora, doutor Evaldo, o senhor falou muito do PSF, né? E do choque de gestão. São duas coisas que o senhor tem citado e muito aqui nesse nosso bate-papo. Eu concordo plenamente com o senhor com relação ao PSF, que eu acho que ali é o primeiro atendimento, reduz tempo, reduz muita coisa, né? Agora, para fazer esse PSF funcionar e com qualidade e efetivamente nos municípios, hoje não, há alguns anos já existe a lei da responsabilidade fiscal. Os governos municipais são engessados pelos orçamentos. O senhor é a favor de parcerias com OCIPs ou ONGs sérias para que possam ser feitos esses atendimentos? Esse é um tema delicado, Milton, extremamente delicado e atual. Eu acho que, como você colocou, sendo entidades sérias, eu acho que não há problema. O que a gente não pode é terceirizar integralmente o problema. A partir do momento que eu dou um serviço público, uma concessão de um serviço público para uma entidade e lavo as minhas mãos e deixo de fazer o controle adequado da qualidade do retorno, aí a gente tem um problema sério. Além disso, saúde é uma expressão popular, é um saco sem fundo. Quer dizer, você põe dinheiro, você investe e as demandas aumentam. E quando você assume um serviço terceirizado, você tem um teto, né, de financiamento. Então, o que aconteceu no estado de São Paulo, por exemplo? Num primeiro momento isso foi muito bem. A partir do aumento do volume de atendimentos e a partir do aumento da complexidade, começou a ter que ter cada vez mais subsídio. E aí mudou a gestão do governo do estado e o atual governador, ele falou, olha, chega. E o que acontece na cidade de São Paulo, por exemplo? Existem entidades muito sérias, como por exemplo as irmãs do Hospital Santa Catarina, que começam a devolver unidades que elas geriam porque aquilo começa a ficar insolúvel. Então, tem que ser muito bem pensado, áreas pontuais, entidades muito sérias, mas me parece que o melhor modelo ainda é aquele modelo que o poder público, eleito e constituído para tanto, assume a gestão. E Santos, ano que vem, salvo engano, tem em torno de 420 milhões para gerir a saúde. É muito dinheiro, isso precisa ser muito bem planejado, onde vai se gastar, e não custa lembrar que o dinheiro para programas como o Programa de Saúde da Família, ele vem do Ministério da Saúde, inclusive com verba suplementar para o Fundo de Saúde, conforme a gente consegue montar as equipes. Eu diria que a maior dificuldade do PSF hoje não é montar o PSF do ponto de vista financeiro, e sim do ponto de vista de equipe, porque os profissionais de saúde teriam que ter uma dedicação para o PSF que muitas vezes não tem. Então aí a gente tem que usar a criatividade. Por exemplo, Santos tem 2 faculdades de medicina, em várias faculdades na área da saúde. Então, começar a fazer parcerias acadêmicas para dar conta dessa missão. Seria muito importante isso. Bom, nós temos... Falta 3 minutinhos para acabar o programa. Agora eu quero falar sobre o seu pleito, né? A sua nova tarefa a partir de 1º de janeiro de 2013. Preparado? Acredito que esteja, porque senão não teria colocado o seu nome nas urnas. A partir de janeiro de 2013, doutor Evaldo, o senhor já tem mais ou menos um norte do que o senhor vai encontrar lá na Câmara Municipal de Santos? Por que eu pergunto isso?
Porque, infelizmente, a população, não só de Santos, mas de toda a nossa região metropolitana, ela tem um olhar meio assim estranho para o vereador. O vereador ele é assistencialista. Se não tiver vaga para o meu filho, eu vou lá, bato no gabinete do vereador X, ele vai me arrumar. Essa árvore aqui na porta da minha casa eu não aguento mais, eu vou ligar para o vereador, ele vai me arrumar. Infelizmente, é esta visão que algumas das pessoas da população têm e que nós precisamos, e principalmente os vereadores, precisam tirar esta visão e mudar, quebrar paradigmas e mudar essa história de que vereador é assistencialista. O vereador ele está ali para apresentar projetos e para, principalmente, fiscalizar o executivo. O senhor já está pensando, já está preparado? Olha, Milton, eu estive na Câmara já essa semana. Tenho tido contatos com os atuais vereadores e futuros vereadores. Acho que é importante a gente ter um pensamento como esse que eu falei, republicano, suprapartidário, em prol da população, e é nesse sentido que eu falo. A minha atuação, evidentemente, ela vai ser focada na fiscalização e proposição para a área da saúde, mas também nas outras áreas que são importantes para a cidade e para o cidadão. Penso que o assistencialismo ligado ao vereador ele é terrível. Eu sou contra isso, sofri muito na campanha porque a gente percebe isso e eu entendo que o município ele tem que estar a serviço do cidadão. Não porque um vereador intercedeu, não porque alguém fez algum favor. Não pode haver essa situação de alguém sempre deve um favor para alguém. É uma obrigação do município prestar um bom serviço, é um direito do cidadão ser atendido sem que ninguém precise intermediar. É nesse sentido que eu vou atuar. E já começo a atuar antes, porque existem 3 situações que me preocupam e ainda antes da posse efetiva eu quero dialogar com a atual gestão e com a futura gestão. Saber o que está sendo feito para a temporada de 2013 da dengue, porque a dengue será um problema no próximo verão e eu quero conhecer qual é o plano e, se possível, já interceder para que a gente possa intervir. A segunda questão, em relação aos cruzeiros, a temporada de cruzeiros, tivemos aí, lamentavelmente, muitos problemas em relação à saúde nesses cruzeiros. Então, qual é o plano e o que eu já posso dar como contribuição para atuar nesse sentido? E terceiro, o Hospital dos Estivadores, que eu quero conhecer profundamente qual é a meta, qual é o plano de reforma estrutural, física e operacional do hospital, para que quando assumir efetivamente, a gente já não tenha uma situação irreversível e possamos ainda dar alguma correção ao norte daquilo que a gente acha que possa ser uma contribuição nossa. O senhor tocou num ponto muito interessante que, com certeza, assim que se iniciar os cruzeiros marítimos, mesmo que o senhor não esteja já como vereador, é um assunto que nós temos que debater e muito, e vai o alerta aí, para o poder público, que é com relação aos cruzeiros marítimos. Nós tivemos vários casos aí na última temporada, a vigilância sanitária meio que batendo cabeça, não sabia responder de imediato à imprensa o que tinha acontecido. E aí o que acontece? Não só as empresas de cruzeiros acabam ficando mal vistas, mas a cidade de Santos também fica mal vista, né? Santos é uma cidade, do ponto de vista de saúde hoje, insegura, lamentavelmente. Vai ser o nosso trabalho transformar Santos uma cidade mais segura. Esperamos sim, viu? Dr. Evaldo Stanislau, ele que foi eleito vereador no último pleito do dia 7 de outubro. Quantos votos? 2.361. 2.361. É voto, hein? Um universo de 430 e poucos candidatos que tinha, é voto. Então esperamos aí que tenha uma boa atuação, conte com o programa Conexão Metropolitana para que ao longo do seu mandato a gente possa divulgar as suas ações e, claro, cobrar também, ser aí estreitar essa relação da sociedade com o poder público. As câmeras do Conexão Metropolitana estarão abertas. Boa sorte. Muito obrigado, Milton. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana.